Você sabia que apenas 3% dos pais em todo o mundo sabem o verdadeiro segredo para criar superfilhos? Isso é exatamente o que você ouviu. 97% dos pais estão cometendo os mesmos erros devastadores que impedem seus filhos de atingir todo o seu potencial. Meu nome é do canal do Código da Abundância e nos últimos 15 anos estudei as mentes mais brilhantes da psicologia infantil e do desenvolvimento humano. O que descobri vai surpreendê-lo. Existe um método científico comprovado por décadas de pesquisa que pode transformar qualquer criança comum em uma supercriança em apenas 30 dias. Mas antes de revelar esse método, deixe-me contar uma história verdadeira que mudou completamente minha perspectiva sobre a educação. Em 2018, conheci a Marina, uma mãe solteira de São Paulo que estava desesperada. Seu filho de 8 anos, Pedro, era extremamente tímido, tinha notas baixas na escola e dizia que não conseguia fazer nada certo. Marina estava nervosa, pensando que havia falhado como mãe. Então mostrei a ele exatamente o que vou compartilhar com você nos próximos minutos. O resultado? Em apenas 4 semanas, Pedro estava completamente transformado. Suas notas subiram, ele começou a participar ativamente das aulas, fez novos amigos e, o mais importante, desenvolveu uma autoconfiança inabalável. Hoje, 5 anos depois, Pedro é um dos melhores alunos de sua turma e já demonstra qualidades de liderança que impressionam até mesmo seus professores. E você sabe qual era o segredo? Marina aplicou as mesmas 7 estratégias que vou revelar a vocês agora. A primeira verdade que você precisa entender é esta: supercrianças não nascem, elas são moldadas, e esse processo começa com uma descoberta revolucionária feita pela Universidade de Harvard em 2012. Os pesquisadores descobriram que 90% do desenvolvimento do cérebro de uma criança ocorre aos 5 anos de idade. Isso significa que você tem uma janela de oportunidade limitada para influenciar positivamente o futuro de seu filho. Mas aqui está o problema. A maioria dos pais desperdiça essa preciosa oportunidade porque não conhece as estratégias certas. Eles acreditam em mitos ultrapassados sobre a educação infantil que realmente prejudicam o desenvolvimento das crianças. Se você quer que seu filho cresça com uma mentalidade de sucesso, enfrente desafios com confiança inabalável e se torne uma boa pessoa, fique comigo até o final deste vídeo, porque vou compartilhar com vocês um sistema completo passo a passo que você pode começar a aplicar hoje. A primeira estratégia das supercrianças é o que chamo de modelagem mental positiva. Você sabia que as crianças absorvem mais informações observando seus pais do que ouvindo suas palavras? É verdade. Isso significa que, se você deseja criar um super filho, primeiro deve se tornar um super exemplo. Deixe-me explicar como isso funciona na prática. Quando algo der errado em sua casa, em vez de explodir de raiva ou reclamar, demonstre como procurar soluções. Por exemplo, se seu filho derramar suco no chão, não diga, "Que bagunça, você sempre faz isso." Em vez disso, diga, "Ei, há um pequeno acidente, mas está tudo bem. Vamos limpar juntos e pensar em como evitar isso da próxima vez." Essa abordagem simples ensina 3 habilidades fundamentais simultaneamente: resiliência, resolução de problemas e inteligência emocional. Marina aplicou exatamente essa técnica com Pedro, e em 2 semanas ela não tinha mais medo de experimentar coisas novas. Mas aqui está o segredo que poucos pais sabem. Você precisa verbalizar seu processo de pensamento. Quando confrontado com um desafio, pense em voz alta na frente de seu filho. Eu tenho um problema no trabalho. Vou pensar em 3 soluções possíveis. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Agora vou escolher o melhor. Isso ensina ao seu filho que os problemas são normais e que sempre há várias soluções. A segunda estratégia é o fortalecimento da autoestima baseada no esforço. Aqui está um erro fatal que 90% dos pais cometem. Eles elogiam o resultado e não o processo. Quando você diz, "Que desenho lindo", você está se concentrando no talento natural. Mas quando você diz, "Uau, que dedicação foi necessária para fazer esse desenho",
Adorei como você escolheu as cores e se esforçou para fazer cada detalhe. Você está fortalecendo a mentalidade de crescimento. A psicóloga de Stanford, Carol Dweck, mostrou através de décadas de pesquisa que as crianças que são elogiadas por seu esforço desenvolvem 40% mais persistência diante dos desafios do que aquelas que são elogiadas apenas pelos resultados. Mas há uma técnica ainda mais poderosa que chamo de elogio específico de 3 camadas. Primeira camada: identifique o comportamento específico. Eu vi que você tentou 5 vezes até conseguir amarrar o sapato. Segunda camada: conecte-se com uma qualidade de caráter. Isso mostra que você é uma pessoa determinada. Terceira camada: projetar-se para o futuro. Com essa determinação, você será capaz de alcançar o que quiser na vida. Essa técnica não apenas fortalece a autoestima, mas também ajuda a criança a desenvolver uma identidade positiva. Quando Peter começou a se ver como determinado em vez de tolo, suas notas melhoraram drasticamente. Aqui está outro exemplo prático. Se seu filho ajuda nas tarefas, não diga apenas obrigado. Dize-lhes: vi que lavaste toda a louça sem que eu o pedisse. Mostre que você é uma pessoa responsável e colaborativa. Com essas qualidades, você será um líder incrível em qualquer equipe em que ingressar. O Instituto de Desenvolvimento Infantil de Chicago descobriu que as crianças que recebem elogios específicos em 3 níveis desenvolvem autoconfiança duradoura, enquanto elogios genéricos criam dependência de aprovação externa. A terceira estratégia é o desenvolvimento da autonomia na tomada de decisões. A partir dos 2 anos, você pode começar a dar opções simples ao seu filho. Você quer usar a camisa azul ou a vermelha? Você prefere comer a maçã antes ou depois do almoço? Essas pequenas decisões constroem o músculo da tomada de decisão. À medida que crescem, a complexidade das opções aumenta gradualmente. Envolva-os no planejamento familiar. Onde você gostaria de ir no fim de semana? Como podemos resolver esse problema juntos? Um estudo da Universidade de Rochester mostrou que as crianças que participam das decisões familiares desenvolvem 50% mais autoconfiança e habilidades de liderança. Mas há uma progressão específica que você precisa seguir. De 2 a 4 anos, escolha entre 2 opções simples. Dos 5 aos 7 anos, decisões sobre a rotina pessoal, como a hora do banho ou a hora do lanche. Dos 8 aos 10 anos, participação nas decisões menores da família. Dos 11 aos 13 anos, responsabilidade pela mesada e escolha das atividades extracurriculares. A chave é tomar decisões estruturadas, não liberdade total. Você pode estudar matemática às 7 ou 8 da noite, mas tem que estudar por 1 hora. Isso dá autonomia dentro de limites claros, ensinando responsabilidade sem causar ansiedade sobre sobrecarga de escolha. A quarta estratégia é a educação empática. Super Kids não são apenas inteligentes, mas também emocionalmente inteligentes. Quando você vir alguém triste na rua, pergunte a seu filho: o que você acha que essa pessoa está sentindo? Como você se sentiria no lugar dele? O que poderíamos fazer para ajudar? Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, descobriu que crianças com alta inteligência emocional têm 3 vezes mais chances de se tornarem líderes na idade adulta. Isso porque eles sabem como se conectar com as pessoas e inspirar confiança. Mas vou revelar uma técnica avançada que transformou completamente a vida de centenas de famílias que acompanho. É chamado de mapeamento emocional em tempo real. Veja como funciona. Durante as situações cotidianas, ajude seu filho a identificar e nomear as emoções. Vejo que você está frustrado por não ter conseguido montar o quebra-cabeça. É normal sentir-se frustrado quando algo é difícil. O que você acha que poderia ajudá-lo a se sentir melhor? Para isso, são desenvolvidas 3 competências simultâneas: autoconhecimento emocional, autorregulação e empatia. A Universidade de Yale descobriu que as crianças que praticam mapeamento emocional regular desenvolvem 40% menos ansiedade e 50% mais habilidades sociais.
Aqui está um exemplo prático que mudou a vida da família de Ana em Belo Horizonte. Seu filho de 6 anos, Lucas, tinha acessos de raiva constantes. Ele começou a mapear suas emoções. Lucas, vejo que você está com raiva porque não pode mais assistir televisão. A raiva é como um vulcão dentro do peito, certo? Vamos respirar juntos para acalmar este vulcão. Em 6 semanas, as convulsões diminuíram em 80%. A chave é validar a emoção antes de corrigir o comportamento. Eu entendo que você está com raiva, mas não podemos bater nos outros quando estamos com raiva. De que outras maneiras podemos mostrar nossa raiva sem machucar ninguém? A quinta estratégia é o quadro flexível. As supercrianças prosperam com rotinas claras, mas também precisam aprender a se adaptar. Defina horários consistentes para refeições, estudos e sono, mas deixe espaço para a espontaneidade. Se seu filho quiser jogar mais 10 minutos, negocie. Ok, mais 10 minutos. Mas depois fazemos o dever de casa sem discutir. Essa abordagem ensina disciplina e flexibilidade simultaneamente. A NASA descobriu que os astronautas mais bem-sucedidos são aqueles que podem seguir protocolos rígidos, mas também se adaptam rapidamente quando algo inesperado acontece. Mas existe uma fórmula específica para criar uma estrutura flexível que poucos pais conhecem. Eu chamo isso de regra de pilares e pontes. Os pilares são inegociáveis. Hora de dormir, refeições em família, hora de estudar. As pontes são flexíveis, ordem das atividades, escolha de lanches saudáveis, tempo adicional para atividades prazerosas. Por exemplo, na família de Carla, do Recife, os pilares eram jantar às 7 horas da noite, fazer lição de casa antes da televisão e dormir às 9. As pontes incluíam escolher entre 3 opções de jantar saudável, fazer o dever de casa na mesa da cozinha ou no quarto e escolher a atividade de fim de semana. O resultado? Ambos os filhos desenvolveram uma autodisciplina natural, porque entendem que algumas coisas não são negociáveis, mas têm controle sobre muitos aspectos de sua rotina. Hoje, aos 10 e 12 anos, eles organizam seus próprios horários e raramente precisam de lembretes para cumprir suas responsabilidades. O Instituto de Desenvolvimento Familiar da Universidade de São Paulo descobriu que crianças criadas com estrutura flexível desenvolvem 60% mais autorregulação e 30% menos comportamentos desafiadores do que aquelas com rotinas rígidas ou sem estrutura. A sexta estratégia é o cultivo da curiosidade científica. Supercrianças fazem perguntas, exploram e experimentam. Quando seu filho perguntar por que o céu é azul, não apenas responda ou ignore. Diga, que ótima pergunta, vamos descobrir juntos. Pesquise na internet, faça experimentos simples, visite um planetário. Albert Einstein disse que a curiosidade é mais importante que o conhecimento. Crianças curiosas tornam-se adultos inovadores. Um estudo da NASA revelou que 98% das crianças de 5 anos pontuam no nível de gênio criativo, mas apenas 2% dos adultos mantém esse nível. A diferença? O sistema educacional tradicional mata a curiosidade natural. Mas aqui está o método revolucionário que desenvolvi para manter a curiosidade viva. O protocolo das 3 perguntas. Cada vez que seu filho fizer uma pergunta, responda com 3 perguntas. Se ele lhe perguntar, por que as plantas são verdes? Você responde, boa pergunta. O que você acha que aconteceria se as plantas fossem roxas? Como você acha que podemos encontrar a resposta? O que mais você quer saber sobre isso plantas? Transforma você de um provedor de respostas em um facilitador de descoberta. Conheci o Marcelo, um engenheiro de Brasília, que aplicou essa técnica com sua filha Sofia, de 7 anos. Em 6 meses, ele desenvolveu uma paixão pelas ciências naturais. Hoje, aos 10 anos, ele realiza experimentos em casa por conta própria e já ganhou 2 feiras de ciências da escola. O segredo não é saber todas as respostas, mas cultivar o amor pela descoberta. Diga frases como, eu não sei, mas que tal descobrirmos isso juntos? Ou que teoria interessante? Como podemos provar isso?
O Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriu que as crianças expostas ao protocolo de 3 perguntas desenvolvem 80% mais pensamento crítico e 60% mais criatividade. Além disso, crie um diário de descoberta, onde você anota perguntas interessantes e as respostas que encontra. Isso transforma a curiosidade em um hábito sistematizado e mostra ao seu filho que suas perguntas são valiosas e merecem ser preservadas. A 7ª e mais poderosa estratégia é liderar pelo exemplo. Seus filhos não fazem o que você diz, eles fazem o que você faz. Se você quer que eles sejam respeitosos, mostre-lhes respeito em todas as suas interações. Se você quiser que eles leiam, deixe-os ver você lendo. Se você quer que eles sejam corajosos, mostre a eles como você lida com seus próprios medos. Há uma frase poderosa que diz: seus filhos se tornarão quem você é, não o que você diz para eles serem. Marina entendeu profundamente. Ele começou a meditar 10 minutos por dia na frente de Pedro. Resultado? Em 3 semanas ele pediu que ela meditasse com ela. Hoje, aos 13 anos, Peter usa a meditação para se acalmar antes de exames importantes. Mas vou revelar o segredo mais poderoso de todos: o modelo de vulnerabilidade controlada. Isso significa mostrar a seus filhos que você também comete erros, mas sempre acompanhado de como você lida com esses erros. Por exemplo, se você perder a paciência e gritar, diga: filho, cometi um erro ao gritar com você. Isso não estava correto. Estou aprendendo a controlar melhor minha irritação. Você vai me perdoar? Isso ensina 3 lições fundamentais. Todos nós cometemos erros, é importante assumir a responsabilidade pelos erros. E sempre podemos aprender e melhorar. A Universidade de Harvard descobriu que as crianças cujos pais praticam vulnerabilidade controlada desenvolvem 50% mais autocompaixão e 40% menos perfeccionismo destrutivo. Aqui está outro exemplo prático. Se você está nervoso antes de uma apresentação no trabalho, verbalize o seguinte: estou um pouco nervoso com minha apresentação hoje. É normal sentir-se nervoso com algo importante. Vou respirar fundo, revisar minha apresentação mais uma vez e lembrar que me preparei bem. O nervosismo mostra que eu me importo. Isso desmistifica as emoções negativas e ensina estratégias de enfrentamento em tempo real. Seu filho aprende que a coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Agora você conhece as 7 estratégias que apenas 3% dos pais dominam. Modelagem mental positiva, fortalecimento da autoestima, baseada no esforço, desenvolvimento da autonomia decisória, educação empática, estrutura flexível, cultivo da curiosidade científica e liderança pelo exemplo. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. Conhecer essas estratégias não é suficiente. A transformação só acontece quando você age. Marina poderia ter assistido a 1000 vídeos sobre educação, mas Pedro só mudou quando começou a aplicar essas técnicas constantemente em seu dia a dia. Aqui está o meu desafio para você. Escolha apenas uma dessas estratégias e comece a aplicá-la hoje. Não tente fazer tudo de uma vez. A mudança sustentável acontece passo a passo. Se você começar com uma única estratégia e praticá-la por 30 dias, já verá resultados surpreendentes. Lembre-se, você não está apenas criando um filho, você está criando um futuro adulto. Cada interação que você tem com seu filho hoje está programando a pessoa que ele se tornará amanhã. Esta é uma responsabilidade gigantesca, mas também o maior privilégio de sua vida. E se você chegou até aqui, significa que você faz parte dos 3% dos pais que realmente se preocupam com o desenvolvimento completo de seus filhos. Isso já o coloca à frente da maioria. Antes de encerrar, quero deixá-lo com um pensamento poderoso. Daqui a 20 anos, seu filho não se lembrará das coisas que você comprou para ele. Ele se lembrará de como você o fez se sentir e das lições que você lhe ensinou com seu exemplo. Se este conteúdo transformou sua perspectiva sobre a educação infantil, compartilhe-o com outros pais que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative a campanha para não perder nosso próximo conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e familiar.
E deixe nos comentários qual dessas estratégias você começará a aplicar primeiro. Quero continuar sua jornada de transformação. Lembre-se, os superfilhos começam com os superpais. E você tem tudo o que precisa para se tornar um. Até o próximo vídeo, continue investindo em seu maior projeto, a pessoa incrível que seu filho se tornará.